Como romper uma ligação tão forte assim? Como encarar tamanha mudança na vida de uma mãe e do seu filho? Desmamar é romper o cordão umbilical pela segunda vez. É uma separação. E cada mulher lida com isso de uma forma diferente. Todas nós esperamos que seja natural, é desejado por todas. Mas e quando isso não acontece? Como saber quando é o momento certo de parar? Neste quinto e último vídeo da série sobre amamentação e desmame, eu vou contar para vocês como foi que eu fiz o desmame do meu filho aos 2 anos de idade. Mas antes de continuar, eu sugiro que se você ainda não assistiu aos outros vídeos da série, o 1, o 2, o 3 e o 4, eu espero que você volte lá para entender tudo que eu contei até agora e seguir por aqui. Tudo bem? Vem comigo! Eu confesso que para mim foi muito difícil, eu sofri muito com esse dilema. Quem me segue, quem me acompanha desde o início, sabe o quanto eu sou defensora da amamentação e o quanto eu amo amamentar. E o quanto eu lutei para passar por todos os obstáculos do início. Foram 2 mastites e litros de leite que amamentaram meu filho e muitas outras crianças do hospital. Realmente é uma dádiva poder amamentar, só que chegou uma hora que parecia que não fazia mais sentido para mim. E o JJ não dava sinais nenhum de que queria largar o meu peito. Por que você quer desmamar? Por que você quer desmamar? O desejo é genuíno da mãe ou ela está sendo pressionada? E vocês sabem que essa relação tem que ser boa para os dois lados, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu tentei negar diversas vezes e toda vez que eu recusava em dar o peito, ele chorava muito. E como no início eu não deixava meu filho chorar quando queria peito, eu também não fazia isso depois que ele estava maiorzinho. Então era um sofrimento. E aí a gente começou a pensar como então fazer para cortar essa relação de vez. Foi então que ele entrou para o período integral da escola e começou a mamar menos vezes por dia, somente ao acordar e ao dormir. Mas mesmo assim, eu pensei, gente, o peito vai parar de produzir, o Jota vai desistir. Mas nada, o peito continuava lotado de leite e ele continuava querendo o meu peito sempre que via. O desmame é mais uma etapa do desenvolvimento da criança e é importante que ele seja gradual, gentil e sem traumas, né? E fica parecendo que é super fácil, né? Só negar o peito ou tirar o peito. Quem tem um filho que mama por um período prolongado, e a gente chama aqui de prolongado 2 anos ou mais, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, negar o peito para uma criança, né? Por isso que a gente fala bastante sobre o desmame gentil ou do desmame, o desmame feito pela mãe, mas de uma maneira que a mãe vai levando a criança também a se desvincular desse peito. Aí após 15 dias dele nessa situação nova, mamando menos e sem nada acontecer de novidade, meu marido sentou comigo e a gente conversou. E ele me sugeriu de viajar por 3 dias, ou seja, ficar fora de casa por 3 dias, para ver como seria essa relação, né, de saudade, de carinho, como o JJ ia se sentir, se ele conseguiria ficar sem o peito e como eu conseguiria ficar. Então eu topei. Ai, gente, o primeiro dia foi ótimo, ficou tudo bem, o seio foi enchendo. O segundo dia eu já estava num desespero absurdo porque o seio já estava tomando conta dessa parte de cima do peito e doía muito. E no terceiro dia eu já chorava feito uma descabelada, tomando café chorando, almoçando chorando, contando as horas para reencontrar o meu filho e sem ter coragem de olhar nos olhos dele, porque no fundo eu não tinha certeza do que eu queria. Aqui dentro estava muito complicado e ainda é um assunto difícil para mim. Porque ninguém entendia o meu sofrimento e nem eu entendi o meu sofrimento. Eu sei que eu sentia uma tristeza absurda. Muitas vezes a mãe nem sabe, ela tá nesse processo e nem sabe que ela tá vivenciando isso, porque tem mães que criam uma relação muito forte com a criança na amamentação, né? E muitas vezes é difícil você conseguir de fato identificar, porque ela não sabe muito bem o que que é, né? Se é uma questão que ela não quer perder essa ligação com a criança, se é uma questão de o que ela faz com todo esse sentimento que vem. Então no terceiro dia, quando eu ia ver meu filho
Meu marido e ele chegaram muito tarde no local onde eu estava e meu filho já chegou dormindo, então eu acabei encontrando com ele somente no quarto dia pela manhã. Eu passei a noite inteira contando segundos para encontrar com ele, mas também foi uma noite de muita aflição. E de manhã, quando ele acordou, obviamente, a primeira coisa que ele fez foi querer o meu peito. Naquele momento, a família inteira tentou distrair ele de todas as formas. Tiraram ele de perto de mim, levaram para outro lugar. Eu fiquei tentando controlar, pedi licença para todo mundo, fui pro quarto e chorei. E chorei, e chorei. E parece que quanto mais eu chorava, mais os meus seios doíam. E doíam porque eles enchiam a cada 1 segundo. Então, na verdade, eu queria muito dar o peito para me aliviar, para parar de sentir aquela dor. E também queria dar porque era a forma de conexão mais forte que eu tinha com meu filho. Então eu ainda não sabia como ficar com ele sem esse laço, né? Dizem que você tem que descobrir novas formas quando você para de amamentar. E aquilo era muito novo para mim, então eu olhava para ele e eu não sabia como agir. Então foi muito difícil. Qual que é a recomendação que a gente tem hoje? Principalmente que o desmame seja natural. O que quer dizer natural? O bebê dá sinais de que ele não quer mais mamar, a mãe tem sensações de que para ela já não está mais tão confortável, e isso já não é uma situação de natural para ela, e esse é o momento onde começa a se preparar o desmame. Esse bebê já está comendo, esse bebê já demonstra menos interesse na mamada, a mamada está muito mais vinculada à questão de afeto, e esse afeto pode ser substituído por conversas, colos, acordos não trocas por mercadorias, né? Mas sim acordos de atenção. Então, naquele momento onde ele tiver necessidade do aconchego, esse aconchego ser suprido por um beijo, por um abraço, por uma atenção, por uma conversa, por ler história, por cantar música, por alguma outra atividade. Então o primeiro dia se passou, todo mundo conseguiu, né, afastar ele de mim nas situações em que ele pediu peito. O segundo dia veio, também de muita dor nos seios e de muito sofrimento de vê-lo e não poder pegar direito. No terceiro dia, também a mesma coisa, até que no quarto dia, que a gente estava junto, ele caiu e se machucou. E veio correndo pedindo colo e direto abaixou a minha blusa, pedindo peito. Naquele momento, eu já estava assim no meu limite de dor nos seios. Eu peguei meu filho, fui direto para o quarto, abaixei a minha blusa e dei o peito. Ai, aquela sensação foi tão incrível por 2 motivos. Pelo alívio, né, de esvaziar os seios e de finalmente poder fazer aquilo que eu fiz durante 2 anos seguidos com meu filho. Todas as vezes em que uma parte estiver pronta e a outra não, alguém sofre. A gente geralmente orienta que quem faça o desmame tem que ser a mãe mesmo. Então, nada de viagens inesperadas, ou de passar remédio no peito, ou de transformar aquilo numa Segunda Guerra Mundial, né? Se a criança for maior, então acima de 1 ano e 6 meses, a criança já tem condições de fazer combinados com você. Então a gente pode criar, por exemplo, então agora a gente você só vai mamar quando tiver luz, quando tiver sol. Eu escondi que dei o peito para o meu filho aquele dia. E nós saímos do quarto fingindo que nada tinha acontecido. Obviamente que meus seios tinham diminuído horrores, mas eu mantive escondido ali para ninguém perceber o que eu tinha acabado de fazer. Aí nós fomos embora, voltamos para nossa casa e durante esse 1 mês que se passou, eu cedi 3 vezes. Mas o engraçado é que assim que a gente voltou da viagem, os meus seios simplesmente pararam de produzir aquela grande quantidade de leite. Mas durante esse 1 mês, eu chorei muito, eu me isolei muito. E até que alguém chegou para mim e falou assim, você está vivendo o luto pelo fim da amamentação. É importante, né, ela vivenciar o luto, como qualquer luto, né? O luto ele precisa ser vivido, né? Ele precisa ser vivenciado. Tem mães que vão chorar, tem mães que vão buscar ajuda, vão, né, compartilhar, conversar com amigas. Mas depois que eu entendi que eu precisava passar por esse luto,
Aí eu desabei, chorei, botei pra fora todo aquele sentimento que estava dentro de mim, curti o luto, ou seja, entendi que era o fim, e aí as coisas começaram a melhorar. Faz 6 meses que nós rompemos esse laço e até, acho que 2 meses atrás, mais ou menos, eu ainda tinha leite. Eu fui a um obstetra para poder ver como estava o meu seio, até porque eu percebi vários nódulos nele e ele viu que era normal, fez o ultrassom por causa da fase mesmo. Existem casos que há necessidade do uso de uma medicação para que diminua a produção de prolactina e, consequentemente, seque a produção de leite. Mas é importante frisar que isso são raros casos. Em geral, precisa ser avaliado individualmente, então o médico precisa avaliar essa mama, às vezes a ajuda de uma ultrassonografia, o próprio exame clínico, e que o ideal é que essa mama ela vá murchando ou vá secando de forma muito gradual. Isso é esperado, já que no desmame ideal, essa sucção ela é deixada aos poucos e automaticamente essa prolactina vai ser também reduzida aos poucos. E após o fim da amamentação, a mulher sente que chega uma nova fase, onde o seu corpo se transforma novamente, né? Não vou dizer que ele volta a ser, porque ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Principalmente por ter passado por tantas transformações. Do meu metabolismo, por exemplo. Lembra em um dos vídeos que eu comentei o quanto a gente queimava de calorias por dia amamentando? Cerca de 800? Pois é, e agora que eu não tenho mais isso? Acaba que no primeiro mês, logo que eu desmamei, eu engordei 5 quilos de uma vez. 5, assim, ó, pá! E é claro que eu assustei, né? Quando eu olhei, eu falei, Jesus, como que eu vou fazer para voltar ao normal? Aí tive que mudar, né? Reduzir a alimentação, fazer uma dieta, entender que corpo era esse, como eu ia lidar com ele. Mas agora já tá tudo no esquema, já me conheço melhor. Essa é só mais uma fase da maternidade, né? Daqui pra frente, outras muitas virão, muito mais gostosas. E essa nova forma de conexão com o seu filho, só no dia a dia você vai descobrir como ser melhor. E caso tenha ficado com alguma dúvida sobre todos esses temas que eu tratei aqui, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão. Eu prometo que eu vou responder. E aproveite para se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, né? É uma forma de ajudar no meu trabalho. E então assim que você se inscrever lá no canal, você vai ficar sabendo do próximo vídeo que eu publicar. Vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada pelo carinho. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!